Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Todos estão felizes nesta noite? Que bom que estamos aqui na casa do Senhor para juntos nós cultuarmos, adorarmos o nome do Senhor, que merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque tudo o Senhor tem feito por nós, tem cuidado de nós, tem nos dado saúde, tem nos dado força, tem cuidado da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho. As mãos do Senhor estão sobre nossas vidas e por isso temos motivo de sobra para agradecermos o Senhor, né? Quero convidar-vos para estar em pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus, que é viva e merece, né? Quero vos convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu São Mateus, capítulo 13, ou melhor, 12, e o versículo 33. Mateus, capítulo 12, e versículo 33. Acompanhe a leitura, por gentileza. Assim disse Jesus: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Palavras de Jesus: raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenados. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos na tua presença, na tua casa. Viemos a este lugar para te buscar, Senhor, entendendo que precisamos cada dia mais nos aproximarmos da sua presença, pois sabemos que somos inteiramente, Senhor, dependentes da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Por isso, Senhor, nos reunimos na sua casa para a oração, para ouvirmos a sua palavra, para sermos fortalecidos pelo poder, Senhor, que há no teu Espírito Santo. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nesta noite, fortalecer a nossa vida espiritual. Não sabemos, ó Deus, de que forma que todos aqui chegaram nesta noite, Pai querido, quem sabe um dia cansativo pelo trabalho, exausto pelos problemas e dificuldades que tem, Senhor, mas aqui a sua igreja está reunida nesta noite. Viemos a este lugar para buscarmos o renovo, Senhor, da tua parte. Por isso te pedimos nesta noite, fala com a tua igreja, Senhor, renova nossas forças e derrame sobre nós do teu Espírito e fala aos nossos corações por intermédio desta palavra. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Por gentileza, assentem-se. Aqui estamos, meus queridos, com esta palavra muito conhecida da igreja dos irmãos, que sempre é falada, comentada, né? E aqui nossa epígrafe fala
árvore e os seus, no plural, nos seus frutos. Então, nós somos como árvore que produzimos frutos. E hoje, através desta mensagem, nós vamos entender mais um pouquinho que nós temos condições de produzir bons frutos, assim como também temos condições de produzir maus frutos, né? E nós entendemos que nós, como igreja do Senhor, precisamos produzir bons frutos. Mas nós queremos falar hoje sobre trazer aí a recordação, a lembrança aos irmãos, que muitas das vezes, com muita facilidade, nós se esquecemos que as nossas palavras, ela tem tanto poder assim, né? Às vezes nos reunimos em amigos, em colegas, e começamos a conversar, e comentar, e falar, e muitas das vezes se esquecemos desta palavra. Acabamos falando coisas que não traz edificação nenhuma, mas somente prejuízo para o futuro, porque esta palavra de hoje, ela nos traz um alerta que tudo está diante de Deus, registrado. Todas as nossas palavras estão registradas diante do nosso Deus, dizendo assim, versículo 33, ou dizeis que a árvore boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore, né? Então nós entendemos, meus irmãos, que temos condições de produzir ou fruto bom ou fruto mau. Isso, automaticamente nós entendemos que não somos nós que julgamos a nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, a leitura que nós fazemos todo mês para a nossa Santa Ceia, diz assim, que se o homem fosse se julgar a si mesmo, ele não se julgaria. Por isso, quem julga é o Senhor. Ou seja, nós temos facilidade, irmãos, de observarmos tudo na vida do próximo, mas na nossa vida nós não temos essa facilidade, né? Você note que quando alguém fala demais, você logo percebe e diz, fulano, meu Deus, fala até pelos cotovelos. Mas muitas das vezes, quem sabe, eu e você temos o mesmo hábito, mas nós não conseguimos notar isso em nós. Nós achamos que nós falamos pouco, né? Mas, às vezes, se nós analisarmos e formos observar, às vezes nós falamos muito mais do que aquele a qual nós fazemos o comentário. Então, pelos frutos conhecereis a árvore, se ela produz frutos bons ou frutos maus. Então, as pessoas que olham para nós, é elas que têm esse discernimento, se nós produzimos bons frutos ou maus frutos. Aí Jesus traz uma palavra bem dura aqui, falando para o povo que estava lhe ouvindo, ele diz, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, meus queridos, é impossível nós não identificarmos as pessoas quando nós a ouvimos, não é verdade? É automático. Quando nós vamos tratar de uma situação com alguém, nós automaticamente identificamos o que há no coração delas. Se ela é uma pessoa pacífica, amorosa, paciente, ou se ela é uma pessoa explosiva, né? Então, automaticamente,
hoje aqui nós entendemos o cuidado que devemos ter no momento de algumas situações da nossa vida, porque pelas nossas palavras é que as pessoas vão identificar que tipo de fruto que nós produzimos. E aí que vem a sequência, né? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, porém o homem mau tira coisas más. Nós só temos condições, irmãos, de dar o que nós... Alguém pode completar? Só podemos dar o que nós temos. Você nunca vai poder dar nada que você não tenha, né? Nada, você não pode dar. Por isso que muitas das vezes algumas pessoas são procuradas, né? Para determinada situação. Por quê? Porque alguém olha nele e vê nele ou nela e vê que ele ou ela tem condições de dar o que aquela pessoa precisa. Assim como também olha em outras pessoas e diz: não, nessa aqui eu não vou encontrar o que eu preciso, porque certamente, pelo que eu conheço e observo, ela não tem. Então, meus queridos, nós só podemos dar o que temos. Você lembra o que Pedro e João, perante aquele paralítico na Porta Formosa, respondeu para ele? O paralítico naquela oportunidade estava ali à Porta Formosa, pedindo o quê? Mas não estava pedindo cura, ele estava pedindo aquilo que as pessoas poderiam dar, certo? Uma esmola, ela não tem valor estipulado, você dá aquilo que você tem, a moeda, o dinheiro, né? Era aquilo que ele esperava, não só de Pedro e João, que veio para a oração, mas de todas as pessoas que passassem ali. Quando as pessoas passavam, ele estendia a mão certamente e dizia: me ajude, me dê uma esmola. E algumas pessoas, tendo condições, davam a esmola, e outros, quem sabe até respondia para ele: não tenho nada hoje, não posso te ajudar. Mas quando Pedro e João, na hora da oração, estava chegando à porta onde ele estava pedindo esmola, quando os dois discípulos chegaram diante dele, ele estendeu a mão, assim como ele fez para os demais, e disse: dai-me uma esmola. Pedro e João, meus queridos, nesta hora, poderia dizer assim: olha, hoje nós não temos nada, nenhuma moeda, deixa nós orar, deixa nós cultuar, se eu lembrar de você, eu oro por você lá no templo. Mas Pedro e João, eles não tinham realmente dinheiro naquele momento, porque Pedro, com as suas palavras, ele disse: não tenho nem prata e nem ouro. Ele disse: não tenho dinheiro algum, mas alguma coisa ele tinha. Quando ele disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu dou para você, eu reparto com você. Estendendo a mão e disse: levanta e anda. E a Bíblia diz que, estendendo a mão, o levantou e ajudou ele a se firmar. E então aquele homem naquela tarde foi curada, porque passou naquela hora alguém que tinha alguma coisa para oferecer, e era o poder de Deus, a autoridade, a unção de Deus. Então, meus queridos, nós só podemos dar o que temos, e muitas das vezes, irmãos, nós não temos e queremos criticar quem tem, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas não têm e criticam ainda quem tem. Então nós devemos tomar cuidado, porque
aqui Jesus disse que o homem do seu bom tesouro tira boas coisas. Sabe onde é o baú do tesouro? É o seu coração. O seu coração é o baú do tesouro que você tem. Você entendeu? O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas. O nosso coração é o centro das emoções. A nossa mente trabalha junto ao nosso coração. E aqui dentro é que nós guardamos as nossas emoções. É aqui que fica tudo guardado. É aqui que nós guardamos as boas coisas no nosso coração. Infelizmente tem algumas pessoas que já não estão guardando boas coisas aqui dentro. No lugar de o coração dessas pessoas serem um baú de tesouros, de coisas riquíssimas, vindo da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tem pessoas que estão usando esse baú para guardar mágoas, para guardar tristezas, rancores no seu coração. E é automático, meus queridos, quando você vai conversar com uma pessoa que o baú, seu coração está cheio de coisas más, você vai conversar com ele, no lugar de você ouvir coisas boas, ele só dá o que ele tem. E você fica pensando, meu Deus do céu, cada vez que a gente vai falar com fulano, ele só reclama, ele só murmura, ele só fala mal das pessoas, ele fala mal de Cicrano, de Bertrano. É porque ele só tem isso. É o que ele tem no coração. O coração dele está cheio, mas não é das coisas boas, não é da presença de Deus, não é de alegria, não é de prazer no Senhor, mas está cheio de coisas, de bagulhos no seu coração, no seu baú. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós estamos guardando no nosso coração, meus queridos. O seu coração deve estar cheio, sim, de coisas boas, da palavra de Deus, da graça de Deus. Devemos tomar cuidado para nós não deixarmos coisas ruins estarem no nosso coração, porque infelizmente, irmãos, essas pessoas que estão com o coração carregado de tantas coisas que não prestam, se você for comentar para ela isso que nós estamos falando aqui, ela vai dizer assim: claro que não, meu coração, Deus mora aqui no meu coração, eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Isso é só a boca da pessoa falando, mas o seu coração mostra outra coisa. Está mostrando que o seu coração está cheio de rancor, de tristeza, de mágoas. Então não adianta, não dá para... Tem um ditado muito popular que diz assim: não dá para esconder o sol com a peneira. E não dá mesmo, irmãos, não dá. Nós precisamos ser real. Versículo 36 diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E tem muitas pessoas com pressa, irmãos, do juízo, sabia? Às vezes você observa pessoas tão ruins, pessoas maus, pessoas que só sabem brigar, só sabem discutir, só sabem ver defeito, e você diz assim: como é que pode essa pessoa? Mas não é agora. Olha só, eu vou ler de novo para vocês. Mas eu vos digo que toda palavra, e tem um detalhe: palavra ociosa é a pessoa que não pensa para falar. É aquele ditado que a gente ouve muito por aí, pessoas que falam pelo cotovelo, né?
Pessoas que ficam blá, 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 falando, e não pensam antes de abrir a sua boquinha, não param para pensar que um dia vão ter que prestar conta daquilo que estão falando. E a Bíblia diz aqui que Jesus, o próprio Jesus disse: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? Que por mais que as pessoas não vejam o que você comenta, quem sabe na tua casa, nos lugares mais secretos com algumas pessoas, ainda que o pastor da igreja não ouça, que os obreiros não ouçam, tem um escrivão espiritual escrevendo tudo o que nós falamos. Não esqueça desse detalhe. Tudo que você fala com alguém no oculto, Deus, um anjo está registrando e está diante de Deus. Não será agora a prestação de conta, preste atenção, não será agora, será no dia do juízo. Todos nós daremos conta das palavras que falamos. E esta parte, né? Olha só, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aqui mais uma vez nós vemos o livre-arbítrio na humanidade. Mais uma vez nós entendemos que é o homem que escolhe. Mais uma vez a palavra de Deus nos mostra que o livre-arbítrio está sobre nós. Nós temos, Deus nos deu o livre-arbítrio, porque por tuas palavras serás justificado. Ou seja, se você pegar a tua boquinha santa e só proferir coisas boas, usar a tua boquinha abençoada para falar coisas boas, você será justificado pelas tuas palavras. Mas se você pegar o livre-arbítrio e escolher só falar coisas ruins, só coisas maus, então você não será justificada pelas suas palavras, mas ao contrário, será usada contra você as tuas próprias palavras. E, meus irmãos, olhando para esse lado, se nós observarmos isso, não dá vontade de você fechar a boquinha e falar menos? Fala só o necessário. Por quê? Olha o risco que nós corremos em falarmos demais. Agora tem uma: se você pegar a tua boca, que Deus te deu, teus lábios, a tua voz, e usar para o bem, quando você vê uma situação difícil, você profetizar a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Quando alguém te perseguir, no lugar de você ficar falando mal, você pegar e dobrar os teus joelhos e ir para os pés do Senhor e orar por essa pessoa. Se você procurar fazer só o bem para as pessoas, você será justificado, você será abençoado por causa das suas atitudes. Somos nós que escolhemos, meus queridos. Eu quero que vocês abram agora a Bíblia aí, vocês estão com a Bíblia aí. Vamos mais adiante. Abra lá em Tiago.
Tiago capítulo 3 e versículo 3 também fala sobre um membro tão pequeno, aparentemente tão frágil e tão perigoso. Tiago capítulo 3, versículo 3 diz assim: Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deitar alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim também, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A palavra de Deus, meus queridos, ela nos revela tudo o que nós precisamos saber. Se nós optarmos e escolhermos por continuarmos em obedecer a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, nós não teremos do que se queixar lá no futuro. Quando nós chegarmos no dia do juízo, como eu disse, está tudo lá, registrado, tanto as boas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, quanto as coisas maus que fazemos ou falamos. Esse livro se chama Livro das Obras, é um histórico. Cada um de nós temos um histórico diante de Deus. Você lembra lá do Salmo 139? A Bíblia diz que o próprio salmista, cheio do Espírito Santo, escrevendo o Salmo, ele disse: enquanto eu estava sendo formado no ventre da minha mãe de uma forma tão terrível, o Senhor já me assistia, e tudo está escrito. Sabe o que Deus está dizendo para nós através da palavra? Que os nossos dias, irmãos, desde o primeiro dia em que você começou a ser
formado lá no ventre da sua mamãe, tudo está sendo registrado. Você não lembra quando você era ainda uma criança que precisava ser embalada para dormir, certo? Você não lembra, mas está lá registrado diante de Deus tudo que foi feito com você, o porquê, tudo está lá diante de Deus. As palavras que alguém, quem sabe, lá quando você era adolescente, jovem, magoou você, machucou você, também está tudo lá registrado. Tudo. Deus escreveu a nossa história, não foi do momento em que você entregou a sua vida para Jesus. Ali começou uma nova história. Uma história agora juntamente com Cristo na tua vida. Mas toda a sua vida, desde o primeiro momento em que você estava sendo formado no ventre da sua mãe, está registrado diante de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não paramos para pensar em nada disso, não é verdade? Achamos que Deus está aquém. Algumas pessoas são tão inocentes que estão às vezes passando por dificuldade e chegam até a proferir palavras semelhantes dizendo: eu acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus me abandonou. Não. Nem um minuto sequer Deus te abandonou. Ele te assiste desde que você estava sendo formado no ventre da sua mamãe. Ainda que Deus muitas das vezes possa fazer silêncio, mas Ele trabalha por você até mesmo no silêncio. No silêncio Deus trabalha por você. Ele faz o que você não pode fazer. Ele age de uma forma que você também não entende. Às vezes, quantas das vezes, irmãos, nós somos surpreendidos por Deus, porque a nossa natureza, a forma, a nossa visão humana, nós achamos, quem sabe, quando nós precisamos de uma bênção, né? Não é verdade? Nós acreditamos naquilo que vemos, que apalpamos. Então, de repente, você precisa de um carro, se Deus falar assim, vou te dar um carro, aí você começa a procurar caminhos, condições. Eu acho que Deus vai me dar um carro, eu acho que eu tenho que ir lá na loja, fazer um financiamento, porque Deus vai dar um carro, mas Ele não vai jogar do céu, né? Então eu tenho que... Não. Se Deus vai te dar um carro, se Ele prometeu para você um carro, só espere no Senhor. Ele vai mostrar o caminho que você deve tomar. A minha esposa aqui no domingo passado, quando ela pregou aqui, ela testemunhou da bênção que Deus nos deu quando eu pastoreei a primeira congregação, que foi a igreja do Vale do Sol. Quando eu assumimos a congregação do Vale do Sol, eu estava sem carro para ir para a igreja. E quando nós íamos para a igreja, íamos de bicicleta. Eu ia pilotando a bicicleta, o Júnior ia no guidão, segurando o guarda-chuva no dia de chuva, e a minha esposa Daniele na porta-bagagem. E assim nós íamos e voltávamos para a igreja. Não faltávamos culto. E numa ocasião, Deus falou assim para mim, que ia me dar um carro. E eu, irmãos, uma das coisas que passou na minha mente foi isso: talvez eu tenha que ir lá na loja e fazer um financiamento para um carro. A minha esposa, ela fez um comentário aqui sobre o valor do terreno, né? De R$500. R$500. Ela passou aqui, mas o valor ainda era menos, era R$300. R$300 custou o terreno. E quando eu comprei aquele terreno, eu comprei em 2 vezes de 150. Paguei em 2 vezes. E então,
quando eu comprei aquele terreno, fiquei 1 mês e pouco com aquele terreno, e o rapaz que trabalhava comigo, ele fez a proposta para mim, se eu queria trocar. E eu falei, olha, eu vou conversar com a esposa, se ela concordar, nós trocamos. Ele disse, olha, o carro vale 12 mil reais. Isso há quase 9 anos atrás. O carro era 2010. Era quase novo o carro. Então, pelo que eu tinha dado no terreno, era um presente de Deus. E logo nós entendemos que era a forma que Deus estava trabalhando. E às vezes, irmãos, quando Deus promete alguma coisa para nós ficamos aí procurando, né? Lembra de Abraão e Sara? Deus fez uma promessa para Abraão, que a descendência de Abraão seria como a areia da praia ou as estrelas do céu. E Sara, ouvindo esta promessa de Deus, e achou que estava demorando, o que ela fez? Ela começou a procurar formas para ajudar a Deus. Quantas pessoas têm feito isso? Deus faz uma promessa, no lugar de esperar em Deus, porque quem prometeu foi Deus, aí nós achamos que está demorando, e daí nós vamos dar uma forcinha para Deus, porque Deus não é tão capaz assim, né? Achamos que Deus não é tão capaz assim, e então queremos dar uma forcinha para Deus, e daí começamos a achar, vamos tentar, Deus falou que vai dar, mas alguma coisa eu tenho que fazer, e daí muitas das vezes fazemos coisas precipitadas, e aí depois choramos, assim como Agar chorou, assim como Abraão e Sara sofreram. Por quê? Porque por causa da pressa, não souberam esperar no Senhor, enfiaram os pés pelas mãos, e veio Ismael, e daí eles descobriram que não era aquele filho, o filho da promessa. Até hoje o povo sofre por causa de uma decisão precipitada. Muitas das vezes, meus irmãos, nós também entramos por esse caminho, porque não queremos esperar no Senhor. Mas se o Senhor prometeu para nós, espere no Senhor. Espere no Senhor. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Só que não vai ser na hora que você acha que é. E não adianta apurar Deus, viu? Não adianta ameaçar Ele. Ah, Senhor, está demorando, se for assim eu vou desistir. Ele não se move por isso não. Quanto mais você ameaça, pior é. Você já viu um pai? O pai promete as coisas para o filho, mas daí o filho está com pressa e começa a apertar, e começa a apurar o pai, dizendo, aí pai, e daí? Quanto mais o filho tenta apressar o pai, pior fica. Não tente apressar o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor te conhece. Lembra do que eu falei? Enquanto você estava sendo formado lá no ventre da mamãe, Ele já estava assistindo você. Ele conhece tudo, não só o teu exterior, como assim eu posso ver, mas Deus conhece o que está no teu coração, que está lá dentro do teu coração. Deus conhece. Deus conhece você não só por fora, mas conhece lá no interior, no âmago da tua alma, o Senhor conhece. Então não precisa você se preocupar, Deus sabe do que você precisa, você só precisa confiar, orar e confiar, e no tempo certo Deus vai abençoar você. Deus vai entrar com providência naquilo que você precisa. Você só precisa acreditar no Senhor.
faça para o Senhor e Deus fará para você. Você quer agradar o Senhor? Quer agradar? Tudo que vier na tua mão para você fazer, nunca diga não. Aceite esse conselho nesta noite. Você quer agradar o Senhor? Tudo que vier para você fazer, referente à obra de Deus, nunca diga não. Nunca. Você quer ver um pai triste? É quando o filho, tudo que o pai pede para o filho só diz não. O filho só diz não. Não posso, não tenho tempo, não dá, papai, porque eu estou apurado, porque eu vou trabalhar, porque isso. Tudo que o pai pede, o filho diz não. Quando é na hora de presentear, de abençoar, é difícil, não é? Mas quando o filho é obediente ao papai, tudo que o papai pede, o filho diz assim: estou aqui, papai, pode pedir, pode falar que eu estou aqui, vou fazer. Filho obediente, esse é o filho que agrada o seu pai. Aí Deus tem prazer de abençoar os filhos obedientes, irmãos. Mas filho desobediente não traz alegria para o papai. Não traz alegria, não traz prazer, porque é um filho desobediente. Tem tempo para tudo, menos para obedecer papai. Tem tempo para fazer tudo com os amigos, com os colegas, mas tempo para Deus não temos. E daí quando chega na hora de nós sermos abençoados, aí nós queremos exigir dia, horário, minuto. Chegamos até a questionar, dizer que Deus está demorando, como se Deus tivesse assim aquela obrigação de fazer tudo o que nós queremos, como se Deus fosse um empregado. Não, Deus continua sendo Deus, mas se você quer agradar o coração de Deus, seja um filho obediente. Obedeça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus todos os dias, e você vai agradar o coração de Deus. E quando você pedir, por isso que a Bíblia diz assim, que muitos pedem e não recebem, porque pede mal. Mas se você for um filho obediente, por isso que Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, tudo o que vos pedir será feito. Isso significa filho obediente. Aí Deus tem prazer de nos abençoar. Amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Nós queremos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Que esta palavra fique gravada no seu coração, que Deus te ajude, nos ajude a sermos filhos obedientes e que possamos vigiar com a nossa boquinha o que sai dela, que seja somente para glorificar o nome do Senhor. Não fale nada, se você não tiver nada de bom para oferecer, cale-se. Se você estiver assistindo um conflito entre duas pessoas e você não tem uma palavra que acalme os ânimos, cale-se. É melhor do que você fale alguma outra coisa e torne aquela situação ainda pior. Mas se você for abrir a tua boca, abra para proferir palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Palavras que venham trazer conforto, que venham acalmar os ânimos. Use a tua boca como instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Não deixe ser usado pelo inimigo, jamais. Use a sua boca para abençoar, para profetizar, tá bom? Tem alguém que precisa de oração?
Se tiver, vem aqui à frente, nós estaremos orando e abençoando você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos orar então pelos dizimistas e pelos irmãos que estão aqui à frente. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa, Pai querido. Obrigado por ter falado conosco através da tua palavra, Senhor. Pai, eu quero abençoar os dizimistas que trouxeram, Senhor, a sua contribuição para o bom andamento da tua obra aqui nesta noite, Pai. Que as janelas dos céus continuem abertas em direção de suas casas, do seu trabalho, trazendo a bênção e a prosperidade material e espiritual, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos teus filhos que estão aqui diante deste altar, que precisam, Pai querido, de um milagre. Entra, Senhor, com providência, Pai querido, na vida deles, Pai, que a tua bênção esteja sobre eles, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares, nos conceda uma noite de paz, de descanso na tua presença. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quero convidar aqui o presbítero Alessandro Zella, estará dando a bênção, abençoando os irmãos, para irmos para nossos lares. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Faça assim com as suas mãos então. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e juntos dizemos amém.